Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Foster Talks aqui na edição especial IRSA Fitness Brasil 2024. Sentado aqui comigo hoje, direto de Minas Gerais, Acácio Valadares. Seja bem-vindo, Acácio. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Pô, Acácio é personal trainer, mas ele é dono de estúdio, empresário, empreendedor. Pô, faz um trabalho muito legal. Ele vai falar o nome das cidades que ele tá, que é meio perto de BH, mas não tão perto. A gente vem conversando, acho que já faz uns 4 anos. Pô, já fizemos alguns projetos juntos. E ele, assim como a gente, ele tem as consultorias também lá para montagem de academia em casa, montagem de academia em condomínio. Então, um cara que acabou estudando muito sobre equipamento, sobre o mercado, visitou muitas lojas lá. Então, assim, ele teve uma vivência comigo nessas consultorias, conheceu, tem uma visão legal de biomecânica, essa atenção na escolha dos equipamentos para todos esses alunos que estão sendo atendidos fora dos estúdios dele. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Agora, fala então, aonde estão os seus estúdios? Conte um pouco aí do posicionamento dos seus estúdios, qual o perfil de atendimento atual que você tem, e aí quantos alunos você tem fora do estúdio fazendo esse trabalho que você começou com uma consultoria. Muito legal. Bom, é um prazer, obrigado pelo convite. A gente se conheceu há mais ou menos entre 4 e 5 anos, quebrando cabeça, estudando, pesquisando, cheguei até o Daniel e hoje está aqui na IRSA batendo esse papo. Eu não imaginava, mas é muito legal, é um prazer é muito interessante, é prazeroso estar aqui falando um pouco sobre isso. Vamos lá, a Mais Perfor, nós temos 3 unidades hoje e nós estamos no estado de Minas Gerais, numa região onde é chamado Vale do Aço. Ela está a aproximadamente 200 quilômetros de Belo Horizonte. E no Vale do Aço ele é formado por 4 cidades, né? É um polo metropolitano que tem ali Patinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e nós estamos em Timóteo. Então uma das nossas unidades ela está em Timóteo. Então a gente está ali atuando e o nosso atendimento, o nosso posicionamento, ele é em cima de um atendimento personalizado e da exclusividade do aluno. Então o perfil do nosso cliente é um perfil de atendimento exclusivo. Tanto por faixa etária, quanto como objetivo, situações mais clínicas, situações que optam por investir em um acompanhamento mais exclusivo e personalizado. E como é assim, e a gente fala, né, a gente se conheceu pessoalmente aqui no evento, mesmo que a gente se viu pessoalmente e apertou as mãos, mas a gente já falou, cara, milhares de horas Já. em WhatsApp, em ligações, em calls. E foi nesse momento, né, um pouco na pandemia, que você acabou saindo dos seus estúdios para esse atendimento mais a domicílio. E aí veio desenvolvendo aí todo esse trabalho, certo? Exatamente isso. A gente tem uma metodologia técnica específica lá de dentro. E esse serviço começou a transbordar da parte física, né? Começou a sair de dentro do estúdio devido aos próprios alunos que queriam atingir familiares que não conseguiam construir o hábito da atividade física. Então era uma esposa que tinha um marido que não conseguia, que os pais não praticavam, os filhos. Então eles começaram a fazer esforço para levar esse método de treino e esse comportamento técnico até as residências. Então a gente começou aí, porque essa equipe técnica que dominava essa metodologia, tanto comportamental quanto técnica, começou a entrar dentro das residências para poder entregar esse serviço. Então foi assim que surgiu essa proposta externa, começou a derramar essa prestação de serviço. Bom, e essa tendência começou, né, uns anos atrás, ela fica. Então você vê, esse processo todo, esse desenvolvimento desse trabalho seu externo, ele continuou. Te perguntei, você falou que você tem uns 30 alunos que são atendidos externa em condomínios ou em casas dentro dessa proposta. E aí, Acácio, bom, então a gente já participou junto de vários projetos, já trocamos muita figurinha sobre equipamentos, você visitou muitas lojas, você foi atrás de informação, você evoluiu. E aí você vê, tem muitos erros no mercado que a gente vê, eu vou te perguntar alguns, e você também entrou um pouco nessa questão de visão da biomecânica, que é um dos objetivos nossos da feira, a gente está analisando muito sobre isso, que é muito importante, mas os erros que são os principais. Quando você começou com isso, quais são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de montar o seu setup em casa ou em condomínios, considerando que a oferta de produtos ela é exageradamente grande e os usuários não têm realmente essas informações técnicas. O que você viu acontecer nisso, os principais erros? Cara, é muito interessante isso, por quê? Porque quando o usuário opta em fazer uma aquisição, ele vai adquirir algo que muito provavelmente ele não tem conhecimento. E o fato dele não ter o conhecimento, principalmente técnico, ele fica refém do mercado. E como você falou muito bem, o mercado ele tem muita oferta. E a oferta, ela é de valor, ela é de qualidade, ela é de
validade técnica. Então a gente está falando de biomecânica. Eu posso comprar algo mais em conta, mas eu posso não receber aquilo que eu preciso receber ou aquilo que eu espero receber. Então é uma coisa um pouco complexa para que alguém que não é um profissional da área se arrisque dessa forma. Então os erros no começo, a gente está falando, isso está transbordando muito agora, mas a gente está há 6 anos ou mais nesse mercado. Então os erros muito específicos, e hoje as marcas elas estão evoluindo para isso, mas há 4, 5 anos atrás as opções não eram tão grandes, então você tinha que filtrar mais. Os principais erros era investir em máquinas que não proporcionavam uma logística de consumo técnico. Então vamos traduzir isso de maneira clara. O cara comprava uma máquina que a logística dela não funcionava no espaço físico dele. Por quê? Porque o fabricante não se preocupa com a execução e o cliente às vezes nem sabe como é a execução correta. E aí quando você vai cruzar execução, espaço físico, biomecânica, aquilo não batia. O cara não conseguia nem transitar às vezes de forma funcional naquele espaço. Então esse eu acho que era o principal erro. E tem muitas máquinas que continuam, tem muita coisa boa no mercado que assim já é melhor, mas tem muita coisa ruim que continua. Claro. Então até você que vai ser atendido pela casa, pelo pessoal, isso aí, cara, ter muito cuidado nessa escolha dos equipamentos. O equipamento entregue uma biomecânica aí mínima possível e os multifuncionais que a gente vai falar um pouco deles, que realmente são mais perigosos, mas tem que ter gente que olhe para o equipamento, que teste, entenda se ele é bem dimensionado para você, pelos seus objetivos, para a sua altura. Tem certos multifuncionais, se a pessoa é muito mais baixa, muito mais alta, não se encaixam bem. Nossa, e como eu vejo pessoas falando, nossa, comprei, realmente era aquilo que eu vi no vídeo. Isso. Por não me encaixo bem. Ô, e Daniel, agora, a gente falou... E uma coisa interessante, por exemplo, nós estamos falando do posicionamento e da logística. Outra coisa que vem, porque a biomecânica, ela é tudo aquilo que nós precisamos. É a segurança, é o resultado, Exato. É a estabilidade, é tudo que a gente precisa como o objetivo final. Só que se a logística não está legal e a qualidade do cabo, né, do ajuste, da resistência, ou seja, então a gente está falando de logística, de posicionamento, de maquinário correto, porque eu pego a informação, o que eu tenho de objetivo, qual é o perfil dessa residência, as pessoas, então o que eles vão fazer, o que é válido, ou seja, o investimento fica muito mais direcionado. Sim. A funcionalidade e a qualidade. Porque aí quando a gente pega essa informação da biomecânica, o negócio vira uma experiência completa. E a biomecânica, você vê, algo que as pessoas sabem assim pelo nome e tudo, mas às vezes não reconhece a grande importância que ela tem realmente na efetividade dos treinos. Perfeito. E na evolução. E às vezes quando você fala de um grupo familiar em casa, você está fazendo uma análise do equipamento para atender pai, mãe, às vezes filho, diferentes alturas, diferentes objetivos. Por isso que é bem importante realmente ter esse alinhamento com o professor. E aí então a gente falou um pouco dos erros. Agora falando dos equipamentos. Quais são os equipamentos que acabam sendo, você usa, que acabam sendo mais equipados, então, nessas academias, tanto nas de residência ou nas de condomínios? Os que funcionam bem para vocês lá. Isso é algo fundamental. A gente usa os pesos livres, né? Então, os halteres, as barras e as anilhas, porque a gente consegue fazer muita variação, porque você tem um profissional. Então, o profissional substitui de uma forma muito qualitativa o volume de máquinas. Então, a gente usa esses acessórios que são os principais. E quando a gente vai falar de aparelhos, a gente vai falar das estações, e aí é um negócio assim... Tem que tomar cuidado. Muito melindroso. Exatamente. Porque em um mercado extremamente farto, eu confesso para você que em todos esses anos, cara, a gente destacaria 2... E mesmo assim, com um olhar técnico, você fica assim, poderia ser melhor. E depende para quem, né? Mas isso é legal, porque o depende para quem, você vai ver se é um filho, se é um adolescente, se é um cara que é da performance, do fitness, que consegue pegar um pouco mais de carga, evoluir, fazer uma variação mais complexa. Se é um senhor ou uma senhora que precisa de mais estabilidade, de mais segurança, que a própria máquina direcione o movimento. Então não é nada simples você cruzar essas informações. E é legal a turma entender, porque assim, as estações foram os primeiros multifuncionais, são projetos que às vezes já têm algumas décadas e muitas delas perduram até hoje, com aquela biomecânica toda antecipada. Então, para quem pesquisa estação de musculação, você vê,
equipamento às vezes muito antigos, que muitos não se renovaram. Existem algumas boas, são raras, mas elas existem. Perfeito. E só que nesse meio tempo, desses vários anos, apareceram outras soluções. Você vê, como a gente fala de Cross Smith, ou máquinas dual, 2 em 1, extensora Exato. flexora, puxada alta baixa, que entrega uma qualidade muito melhor. Então, dentro dos nossos projetos lá, a gente evita as estações, né? Perfeito. Porque a maioria são ruins. Exato. E você tem outros equipamentos que hoje eles performam muito melhor. Logicamente vai depender do espaço, vai depender do investimento, mas Do existem perfil. muitas outras opções. Mas as pessoas que montam em casa, em condomínio, eu falo, elas vêm enraizado. Vem atrás da estação de musculação, sendo que existem mais opções melhores, às vezes ela não sabe. Aí é onde a gente abre esse nível de consciência. Exatamente. E você que tem o conhecimento e aprendeu bastante sobre isso também foi melhorando. Exatamente. E é legal, Daniel, falando nisso, porque quando você fala que as máquinas elas são um pouco ultrapassadas e mexem um pouco menos, eu tenho participação dentro da engenharia da construção de algumas máquinas. E aí eu procurei entender um pouco melhor isso. E fazer essas máquinas um pouco mais complexas aumenta muito o trabalho da engenharia. Uhum. E aí, às vezes, eu vejo na fábrica um exercício de cruzar a ação comercial do custo para poder fazer uma venda e a ação técnica. Ou seja, é a grande minoria das empresas, e hoje isso tem crescido, que se preocupa, independente se isso vai dar mais verdade. trabalho ou não, eu olhar para uma biomecânica mais segura. Porque tecnicamente isso vai aumentar um pouco do cabo, das roldanas, do estudo da engenharia. Ou seja, essa informação ela é trabalhosa. E hoje isso tem melhorado. As empresas têm expandido um pouco desse entendimento, têm trazido profissionais para dentro da engenharia, para conhecer um pouco mais sobre isso, para fazer essa entrega É final. o que você falou, que você tem uma fábrica que você tem essa troca de feedbacks com ele, da mesma forma que eu tenho lá uma que produz uma linha nossa, que ouve e melhora, e da mesma forma que você está num ambiente aqui, que a gente está no Foster Talks, mas compartilhando em collab com Notáveis Cast, que é do André Albuquerque, que é um cara imerso em biomecânica. Mergulhado. Então é algo que assim, a gente está olhando muito para isso e realmente testando e qualificando máquinas e filtrando, cara, o que é bom, o que não é tão bom, e não que não tão bom não possa atender, mas é importante que você saiba até onde ela consegue te atender, e a partir daqui é melhor ou você ter outra ferramenta Isso aí. ou não utilizar isso, porque você pode às vezes inclusive se levar mais a uma lesão do que o resultado que você espera. É isso que eu ia falar agora, Daniel, porque no resultado final do nosso consumidor, que é o cliente que vai realizar a atividade, o que o cara precisa e o que ele quer é isso. Independente de qual é o perfil, independente de qual é a estrutura que ele vai colocar, o que ele quer é qualidade de vida, saúde através da prática, mas antes de tudo, ele quer segurança e a convicção de que aquilo que ele está fazendo e investindo é seguro e vai entregar resultado. É isso, cara. É isso. Não, bom, pessoal, mas você vê, estamos aqui conversando para elevar o nível de consciência. Todos os profissionais de educação física, assim como a Cássia, você vê, começou a estudar muito mais sobre equipamentos. Então, se é o recurso que seus alunos vão usar, você atende muita gente fora. Se ele tiver um recurso adequado, vai ficar muito legal a experiência, a chance de resultado, a chance do seu trabalho ser melhor e a chance do seu cliente, o seu aluno também está muito satisfeito. Mas a gente vê que não acontece muito isso. Muitos professores entendem bastante de treinos, mas quando você leva para o equipamento e para essa análise de biomecânica do equipamento, não sabem. Estão familiarizados com os equipamentos que eles veem nas academias. Perfeito. Então, quando você vai levar para dentro de casa, para dentro do condomínio, às vezes a visão é um pouco diferente. Então é importante, você vê o trabalho que a gente faz, a gente tenta promover no canal, o trabalho que você está fazendo lá. Então, assim, são raros os que eu acompanho, que realmente eu vi que evoluíram e foram atrás de muita informação, como é seu caso. Por isso que eu realmente convidei, eu falei, vai ser uma troca interessante, uma troca boa, e fica a dica para todo mundo lá de Minas Gerais, do trabalho aí realmente consciente, que tá unificado desde dentro do estúdio e fora do estúdio, na residência, e academia boa, academia perto, tem que treinar em casa, tem que treinar no condomínio, nem todo mundo vai no seu estúdio 5 vezes na semana, investimento alto, o cara tem que continuar em casa, recebe a sua planilha, mas você tem um recurso e equipamento adequado que vai te entregar, ou pelo menos vai te aproximar do seu resultado. Exato, é isso, cara. Ainda mais nos dias de hoje, né, Daniel? O cara tem um deslocamento, ele tem a rotina, né, ele tem a segurança ali, então se você consegue entregar toda essa complexidade para o aluno de forma confortável e acessível, cara, é o que ele precisa. É isso aí. Bom, e foi sua primeira lista, certo? Primeira. Então assim, passou os 3 dias aqui, ele veio desde o primeiro dia, ou seja, rodou os 3 dias, conheceu muito equipamento, falou com muita gente. Cara, você sai daqui mais graduado. Rapaz, eu tô até pontuando as coisas ali para eu não perder de tanta
insight, de tanta informação, a cabeça fritando para poder trazer. Fez o investimento, ficou aqui, mas é isso, assim, eu venho para esses eventos e fico imerso. Eu sou o primeiro a chegar e o quase o último a sair. Mas com isso eu vou adquirindo cada vez mais conhecimento, cada vez mais o discernimento, a diferença das máquinas, biomecânica, qualidade. São detalhes do detalhes, mas eu sei que isso faz uma grande diferença para quem escolhe o certo. E pessoal, é o seguinte, quando você erra na escolha, é um erro de vários R$ 1.000. Perfeitamente. Não é um erro simples, não é errar a capinha do seu celular. É um erro grosso que, cara, você pode ficar olhando para o equipamento e se eu tivesse o outro. Então, é isso. Pesquisem, vá visitar, peguem profissionais que realmente entendam do equipamento, não só de treino. Cássio, valeu então pela conversa. Em breve a gente continua essa daí em outros episódios. Pô, meu cara, é um prazer. Eu acho que assim, a gente tá só subindo um degrau em relação a tudo que a gente já tá fazendo todos esses anos. E eu tenho certeza que outros nós vamos subir junto para poder entregar cada vez mais uma excelência e poder participar da saúde e qualidade de vida do nosso cliente, que é o que mais movimenta a gente. Beleza, bom. Como eu sempre falo, então, academia boa, academia perto. A Cássio leva a academia para dentro de muita gente lá em Minas Gerais, assim como a gente também. Até os próximos episódios. Valeu Cássio. Pessoal. Abraço. Um abraço.